Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 5 ao 12, que diz assim a palavra do Senhor. E então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinha ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado e a raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. E em verdade, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Vamos repetir o versículo 11, que diz assim: e em verdade, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora vamos repetir essa parte. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. De novo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo. Aleluia. Tempo de trevas e densas trevas. Ai, meu Deus, que lembrança boa. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que buscam o seu testemunho e o guardam de todo o coração. Está no livro de Salmos, 119, versículo 2. Glórias a Deus. Falando acerca dos testemunhos. Glórias a Jesus. Só para mim não errar nas frases, eu vou falar onde está. Livro de Salmos. Eu estarei trazendo algo muito forte aqui hoje, irmão. Muito forte mesmo. Salmos 112. Não precisa ir para lá, não. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Salmos 119, versículo 2 diz assim: ó, bem-aventurados que guardam o seu testemunho e o buscam de todo o coração. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele inicia levantando discípulos, consagrando aqueles discípulos e os enviando. Aleluia! Não vê em momento nenhum Jesus batizando os discípulos. O batismo estava com João Batista. Só que João Batista, em uma de suas alegrias do Espírito Santo, ele começa a revelar algo que muitos ainda não tinham ouvido, não sabiam ainda. E João Batista diz assim: olha, virá um, já está chegando, ele é maior do que eu. Eu não sou nem digno de carregar suas sandálias, seu chinelo da Havaiana.
multidão, irmão, naquele deserto. Vinha gente de tudo quanto é lugar. Por isso que eu falo que a igreja tem que fazer bastante barulho, mas barulho falando a verdade, irmão. Não é falando da vida alheia, da vida de A, de B e de C. Porque o altar de Deus é para pregar a palavra de Deus, para falar da vida de Jesus, dos milagres do reino dos céus. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Vou só para acrescentar um pouco mais na pregação. E eu vou entrar na revelação da profundidade daquilo que Deus quer falar aqui hoje. Glórias a Deus. Em 1996, eu não tinha o que eu tenho agora. Eu não era o que eu sou agora. Em 1996, eu precisava desse poder que hoje está sobre mim, mas eu não tinha. Quando o Espírito começou a aparecer para mim, Satanás e os demônios, eu não sabia como vencê-los. Eu fugia, se escondia e não tinha com quem conversar. Conversei com uma pessoa, conforme eu já relatei aqui nas mensagens anteriores, eu vou dar uma pincelada. Fui à feitiçaria, a situação piorou mais ainda. Fui na igreja idólatra, piorou mais ainda. Fui nas seitas, piorou mais ainda. O demônio materialista aparece e diz: você não vai me vencer, não tem como me vencer. E dava aquela gargalhada satânica. Veio 1997. Uma família se muda lá para perto de casa. Aquela família se muda para lá. Eu começo a gostar da menina, a menina é cristã, a mãe diz: para você namorar com a minha filha, você tem que ser cristão. Eu entro para a igreja. De início, entrei para a igreja por causa da menina. Só que o que estava dentro da igreja me transformou. E eu já não tinha mais o sentimento pela menina, mas pela palavra de Deus. E saber mais quem é esse Jesus. Quando vem esses desejos até mim, em 1997, o Espírito aparece novamente e diz: quem mandou você ir àquela igreja? Eu não estou aumentando nem diminuindo, estou falando o que aconteceu nessa estrada desses anos que se passaram. Eu falei: eu fui à igreja, me senti bem, e eu não havia percebido ainda que o diabo estava com medo, que os demônios estavam com medo. Em 1997, o pastor da igreja conversa comigo e diz que muitos que estão aqui que se converteram, vocês que são novos convertidos, e o Espírito Santo de Deus falou comigo que vocês precisam se batizar. Glória a Deus. Só que o Espírito Santo de Deus falou para mim, falou comigo, que muitos que estão aqui